Olá, meu nome é José Batista e eu sou professor dessa escola de formação de conselheiros e libertadores. Essa escola ela tem o propósito de não apenas ensinar, mas qualificar você para que você se torne realmente um libertador. Essa escola ela tem um tempo de duração de 4 meses e aqui juntamente comigo, além dos alunos presenciais, nós temos uma equipe de apoio, um pessoal que cuida da logística, da parte técnica e também de intercessores que estão intercedendo já por você e, obviamente, aqueles que fazem parte dessa escola. Então, durante esses 4 meses, uma vez por semana, nós vamos ter pelo menos um módulo dividido em 2 partes, em torno de 35 a 40 minutos cada parte. Nós temos um pequeno intervalo para dar aqui uma pausa para o nosso pessoal aqui, para que eles possam tomar uma água, tomar um café, tomar um leite e depois nós damos sequência. Muitas perguntas elas são através do Face, ou através de fóruns, ou através do WhatsApp. Então depois você também pode ter acesso a esses números, a esses endereços, onde você pode postar as suas perguntas, suas dúvidas, e eu tenho certeza que isso vai ser algo muito bom para você, tirar as dúvidas. Porque a nossa proposta não é apenas trazer uma informação, a nossa proposta é fazer com que você realmente seja uma pessoa curada para ser um agente de promoção de cura na vida de outras pessoas. Por isso que eu quero desafiar você a empenhar-se em assimilar essa ferramenta que vai fornecer para você informações que vão proporcionar a capacidade de você discernir as verdadeiras causas que estão sustentando sintomas na sua vida, na sua família, na empresa, nos seus negócios, na igreja onde você congrega, ou quem sabe até na própria cidade onde você mora. E quando você discerne isso, então você pode ir até a cruz, remover essas causas através da cruz de Cristo. Então é a cruz que é a resposta para o homem caído, é a cruz que é a cura para o homem ferido, é a cruz que é a libertação para o homem preso, encarcerado, é a cruz que é a sabedoria de Deus para o homem perdido na sua ignorância. Então é a cruz de Cristo. Tá? Então, a proposta do curso ainda é de ensinar você a como implantar um ministério de libertação aí na sua igreja, aonde você congrega. Porque o nosso desejo é de multiplicar pessoas com esse conteúdo, com essa ferramenta, para ajudar no suporte da igreja. Porque hoje o que nós mais observamos dentro das igrejas, inclusive nos púlpitos de igrejas, são pessoas doentes, pessoas que estão aprisionadas a sentimentos, pessoas com problemas extremamente graves dentro de casa, nos negócios, e elas não têm resposta, e pelo fato de elas não terem resposta, não terem soluções para os seus problemas, mesmo depois de serem cobradas, ensinadas a fazer campanhas, a subir monte, a descer monte, e a fazer tantos sacrifícios e às vezes não obter êxito, tem sido muito comum dessas pessoas desistirem da fé. Desistirem da fé. Eu tenho um amigo que há 25, 26 anos atrás, ele já tinha um ministério que dizia o seguinte: eu não desisti de você. Porque já nessa época, 25, 26, 27 anos atrás, ele já tinha uma estatística de que a igreja que mais crescia no Brasil era a igreja dos desviados.
Não era nenhuma outra denominação conhecida, por mais espantosa que fosse o crescimento dessa denominação, mas era a Igreja dos Desviados. E ele desenvolveu esse ministério e ele então fazia cruzadas nas igrejas, aonde ele convidava, ele pedia para aqueles que o convidavam para essas cruzadas, ele falava para convidar os desviados, aqueles que estavam desanimados da fé. E ele então desenvolveu esse ministério há 25, 26 anos atrás. Não mudou muito, muito pelo contrário. Hoje há uma multidão talvez maior fora da igreja, que já passou por ela, do que a que está dentro da igreja. Decepcionado, porque eles não conseguiram obter resposta para aquilo que eram os seus questionamentos. Eles não conseguiram obter solução para os seus problemas. Esta ferramenta, ela pode nos ajudar e muito. Nós costumamos dizer, a ferramenta ela pode nos ajudar a fechar a porta do fundo da igreja. Porque as pessoas entram pela porta da frente e têm saído pela porta do fundo. E essa ferramenta ela pode ajudar muito nesse aspecto. Todo o curso ele vai gravitar em torno desse diagrama do padrão de aconselhamento na libertação. Quando você pensa em uma doença, você pensa sempre em 3 situações básicas. Uma doença tem um sintoma, que é amparado por uma causa e que requer um remédio ou tratamento. Normalmente o sintoma de uma doença, a gente sabe que os mais visíveis ou mensuráveis é a dor, é a febre, a febre na vida de um doente. Então alguém está doente, fala, estou com uma dor de cabeça, olha, meu corpo está todo dolorido. Isso é um sintoma. Significa que há algo que não está bem no organismo. E não adianta a pessoa atacar o sintoma com analgésicos ou antipiréticos. Por quê? Porque quando a pessoa toma esse tipo de medicamento, tentando atacar o sintoma, vai obter um resultado paliativo. Ou seja, 6 horas, que é a duração, muitas vezes, do efeito do medicamento sobre o sintoma. Quando passa o efeito do medicamento, o sintoma volta, a dor volta, a febre volta. É quando a pessoa resolve, às vezes, procurar um médico. E o médico, então, ele vai pesquisar, questionando, às vezes, o paciente sintomático, com relação a quanto tempo está aquela dor, aquela febre, como é que ele está assimilando aquilo. Então, ele pesquisa e ele então descobre a causa, que às vezes é uma infecção ou uma inflamação, ou às vezes a pessoa vai precisar passar por alguns processos, às vezes até cirúrgico, que é quando ele, descobrindo a causa, ele vai prescrever o tratamento, ou o remédio, ou o medicamento. Obviamente que quando o médico consegue discernir as verdadeiras causas que estão sustentando o sintoma e prescrever o medicamento correto, o tratamento correto, o sintoma desaparece. O sintoma desaparece. Que é quando depois ele manda normalmente o paciente retornar para uma avaliação, para ver se o remédio produziu efeito, para ver se a causa realmente ela foi discernida de uma maneira adequada e tratada de uma maneira precisa. Quando você pensa em uma doença, o princípio é o mesmo para a vida espiritual. Muitas pessoas
observam dentro das suas famílias situações de vícios, passando de pai para filho, situações de doenças, às vezes degenerativas, ou mesmo um câncer, que a pessoa diz assim, não, mas há casos na sua família de câncer? Há casos de diabetes? Então a pessoa descobre algumas enfermidades que passam de pai para filho, não é? É como se a pessoa dissesse assim, não, isso já está no DNA da família. Às vezes a pessoa observa dívidas constantes, quebradeira, nada que a pessoa faz dá certo. As finanças nunca conseguem fluir, alavancar. Por mais que essa pessoa às vezes obedeça os seus líderes espirituais, com relação a algumas campanhas, com relação a algumas atitudes, em relação à administração do dinheiro, e a pessoa não consegue obter êxito. Às vezes divórcio, ou relacionamentos que não fluem na vida emocional da pessoa ou de vários membros daquela mesma família. Isso aqui a gente chama de sintoma. Assim como a dor e a febre, não adianta você atacar, porque você não vai resolver o problema da doença. Não adianta você atacar aqui o sintoma de vício, o sintoma da doença com tratamentos, o sintoma às vezes do divórcio ou de relacionamentos com terapias, porque você está tratando tão somente o sintoma. É o caso do viciado, não adianta tirar ele de dentro de casa, da rua e botá-lo numa clínica, simplesmente tirar ele do acesso à droga. Você precisa descobrir o que é que levou esse indivíduo aqui ao vício, à droga. Qual foi a causa que levou esse indivíduo aqui ao vício ou às drogas? A partir do momento que você isso e remove isso, então você tira a droga da pessoa. E então a pessoa se torna liberta. Então, não adianta você combater o sintoma, você precisa mapear para descobrir as verdadeiras causas que estão sustentando esses sintomas, às vezes na sua família, na sua vida. E a partir do momento que você discerniu as verdadeiras causas, às vezes pecado, aborto, derramamento de sangue, injustiças e tantas outras causas que são portas de legalidade para o diabo agir na vida da pessoa, adoecendo a pessoa, paralisando a pessoa. Então, com certeza, descobrindo a causa e crucificando-a, porque, como eu disse, é a cruz de Cristo que é a cura para o homem enfermo, para uma sociedade enferma, para os negócios enfermos, para uma paralisia. É a cruz de Cristo, mas precisa se discernir de uma maneira clara qual é a causa que está sustentando o sintoma e crucificar. Um exemplo bastante claro você vai encontrar em Marcos, capítulo de número 2, quando Jesus ele está ensinando em uma casa, em Cafarnaum. Diz a Bíblia que ele chega ali 4 rapazes, 4 homens, carregando em uma maca um outro homem, paralítico, sofria de paralisia. Esses 4 homens chegaram lá, encontraram uma multidão e eles resolveram abrir um buraco no teto. Um ensaio de criatividade, persistência, insistência, perseverança, fé, seja o que você queira qualificar a atitude daqueles homens ali. Mas a Bíblia diz que quando Jesus viu aquilo, a fé daqueles homens, ele disse algo muito interessante. Ele disse: filho, os teus pecados são perdoados. Aquele homem sofria de uma paralisia.
Mas o interessante é que Jesus disse para ele: os seus pecados são perdoados. Olha que coisa interessante. Jesus não repreendeu o demônio, o espírito que estava paralisando aquele homem, o espírito de enfermidade. Não. Jesus, ele discerniu a causa e perdoou. Atacou a causa, removeu a causa. Seus pecados estão perdoados. Aqueles que estavam ali ouvindo Jesus ficaram indignados. Os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, eles ficaram indignados. Como? Só Deus pode perdoar pecados. E Jesus então, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, a ti te digo, toma a tua cama e anda. Levanta e anda. E ele pegou a sua maca, a sua cama, e ficou livre da sua paralisia. Não precisou fazer fisioterapia, tratamento algum para fortalecimento das suas musculaturas. Não, ele foi curado instantaneamente. Ou seja, o sintoma desapareceu quando a causa foi removida. Então esse é o procedimento, é o processo pelo qual se trata uma doença e pelo qual se trata problemas de ordem espiritual nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos negócios. Uma outra coisa que nós também temos como proposta dentro do curso é essa árvore aqui. Aqui dá para você observar de uma maneira assim bastante clara, né, como é que funciona. Uma árvore, você só enxerga o que está acima da terra. Você enxerga o tronco, os galhos, as folhas, e se porventura houver fruto, é o que você enxerga. É a parte visível de uma árvore. E nós chamamos árvores dos vícios, por quê? Porque o que é visível são sintomas. No caso aqui, vícios. Por exemplo, pessoas que são viciadas em jogo de azar, viciadas em sexo, viciada em religião, viciada em internet, pornografia, TV, drogas, álcool, comida, trabalho, que são os workaholics. Então, isso tudo aqui são vícios, é aquilo que as pessoas veem, são os sintomas. A partir do momento que você ataca o sintoma, você jamais vai obter êxito na vida de um dependente, de um viciado. Porque ele vai sempre viver de recaídas. Sempre viver de recaídas. Então precisa-se descobrir as verdadeiras causas que levaram essa pessoa ao vício. A gente sabe que toda árvore ela tem algo que sustenta ela, que são as raízes. E são as raízes que sustentam o vício, sustenta muitas vezes a doença, o problema na vida das pessoas. E muitas vezes o que levou uma pessoa ao vício é a vergonha. A pessoa passou, foi abusada na sua infância, na sua adolescência, a pessoa experimentou rejeição, que é uma outra, que é a perda, né? Que é o luto. Quando você fala de luto, você fala de perda, perdas significativas. E o luto, ele produz uma dor aguda nas emoções de uma pessoa. Quando você perde algo significativo, importante na sua vida, você fica em luto. E isso dói. E muitas vezes o luto leva a pessoa a buscar nos vícios um alívio para essa dor. E aí essa pessoa acaba entrando num ciclo vicioso. Porque a droga, ela produz um alívio. Qualquer vício produz um alívio, porque senão a pessoa não viciava. É bom o vício, produz um alívio momentâneo. Só que depois que passa aquela sensação de alívio, vem a acusação, vem a dor de novo, levando a pessoa a entrar nesse ciclo vicioso de usar a droga, usar o vício para aliviar uma consciência por causa do luto, por causa da ira, por causa da solidão, da rejeição, medo. Quantas pessoas que perderam
pais, mães, irmãos, viram os seus pais separando, divorciando. Então eles têm medo de perder, passaram necessidades na sua infância. Culpa, pessoas que na sua infância ou adolescência, às vezes participaram de algum crime, de alguma situação que jogou essa pessoa numa culpa. E essa culpa agora levou essa pessoa a um vício. Às vezes de droga, de álcool, às vezes do próprio trabalho e assim por diante. Só que todas essas raízes, elas crescem em um solo que está dentro do contexto de família, que são os abusos emocionais produzidos dentro do contexto de família, o abuso sexual produzido dentro do contexto de família, o abuso espiritual produzido dentro do contexto de família e o abuso físico. Então aqui você observa claramente o que você vê, sintoma, e as verdadeiras causas estão escondidas. Elas precisam ser encontradas, elas precisam serem pesquisadas, mapeadas, discernidas espiritualmente e tratadas de uma maneira adequada, para que, removendo essas bases que sustentam o sintoma, a pessoa possa ser totalmente livre. Então nós vamos estar trabalhando também com isso. Além disso, nós vamos ensinar também como você fazer um mapeamento pessoal. Isso é bastante interessante, porque vai te ajudar a você descobrir algumas coisas que estão agindo na sua vida, emperrando você de fluir naquilo que Deus tem para você. Talvez você tenha na sua vida algumas áreas que você diz assim, puxa, mas já orei, já oraram por mim, já fiz campanha e já fiz uma série de coisas e nada. E o duro é que não sou só eu. Isso também tem acontecido em membros da minha família. Que é onde nós vamos estar ensinando também você fazer um mapeamento geracional, ou o genograma, né? Que a gente chama genograma, que é para você descobrir o que aconteceu de repente lá atrás, que abriu uma porta de legalidade para que entidades demoníacas perseguissem a sua linhagem familiar e te alcançassem. Com certeza você vai observar na sua vida alguns sintomas que tem como causa não ações que você desenvolveu ou deixou de desenvolver na sua vida, mas que você herdou. E às vezes você vai descobrir também o que os seus filhos já estão experimentando em termos dessas heranças. Mas o mais importante é que você vai saber vai aprender como lidar com isso. Então a nossa proposta não é apenas fornecer para você a descoberta, puxa, eu tenho um problema, mas de fornecer para você também a solução. E a solução está aqui, ó. A solução é a cruz. Nós vamos gravitar também em torno da cruz, porque é só a cruz de Cristo que tem solução e resposta para todos os problemas que assolam a humanidade. Teremos algumas aulas práticas também, né? Algumas aulas práticas aqui. Então, além de aulas teóricas, teremos algumas aulas práticas também. E como pano de fundo, nós vamos utilizar, em todas as aulas, a meditação do livro de Josué. Por que o livro de Josué? Porque o livro de Josué fala de conquista. Conquista de território. E o nosso desafio é extrair lições dentro do livro de Josué de como conquistar a nossa alma. Então nós vamos observar ali as estratégias que Josué teve para conquistar território e que serão as mesmas estratégias para nós conquistarmos a nossa alma, para redimirmos a nossa alma. Então, essa de uma maneira assim resumida, de certa forma, é a proposta do nosso curso, ok? Agora, adentrando
no curso. Quando Deus criou o homem, Ele disse: não é bom que o homem fique só. E Ele estabeleceu o casamento. Criou Eva. Então, a família não é ideia do homem, não é necessidade da sociedade. A família é projeto de Deus, é ideia de Deus. Família nasceu no coração de Deus. Então, Deus ele instituiu o casamento e criou o manual do fabricante, que é a Bíblia. E ali ele definiu os papéis para o homem, que ele deveria amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ou seja, um amor sacrificial. Por quê? Porque Cristo deu a sua vida pela igreja. Então, esse seria um papel preponderante para o homem com relação à sua esposa. Amá-la. Simplesmente. E para a esposa, ela deveria submeter ao seu esposo como a igreja deve submeter a Cristo. Ou seja, uma submissão incondicional. Há muitas mulheres que têm dificuldade com isso porque, primeiro, não sabem nem o que é submissão. Então elas questionam e vivem ou procuram viver de uma maneira independente, gerando alguns transtornos. Agora, quando os pais, eles desenvolvem os seus papéis junto aos filhos, esses filhos vão ter um ambiente saudável para crescimento e desenvolvimento. Dificilmente esses filhos vão ter problema ou vão dar problema. Agora, quais são os papéis dos pais? Primeiro, o pai vai comunicar aos filhos direção. É o pai que dá direção para os filhos. Quando a gente observa adultos sem saber o que fazer da vida, e você perguntar, escuta, quem foi o seu pai? Como era o relacionamento com o seu pai? Normalmente ele vai dizer assim, meu pai sempre foi ausente, eu não conheci meu pai, e assim por diante. Por quê? Porque é o pai que dá direção. É o pai que estabelece limites para o filho, corrige os filhos. É o pai que protege. Não apenas por causa da sua estrutura física mais forte, mas porque o pai é a cobertura espiritual na vida dos filhos e da família. O pai é o sacerdote, por isso que ele dá proteção. Então não é apenas uma proteção física, mas principalmente uma proteção espiritual. E além disso, o pai também ele é responsável pela provisão. E não é apenas a provisão material, o arroz, feijão, roupa, teto. Não, também a provisão espiritual é responsabilidade do pai. É papel que o pai deve cumprir. A mãe ela vai comunicar aos filhos vínculos, ensinando os filhos como se relacionar, nutrição e organização. Normalmente, filhos que tiveram mães presentes são filhos sociáveis, são filhos organizados, né? Têm as suas coisas tudo em ordem, desde o seu material escolar até o seu próprio guarda-roupa. Normalmente os filhos eles assimilam isso por parte da mãe. Agora, duas coisas que é interessante que a gente observa também. O pai, quando ele cumpre o seu papel de pai, é um pai presente, esse filho ou filha, quando crescer, ele vai ter muita facilidade de quando converter-se, enxergar e viver em Deus a paternidade que Deus deseja estabelecer. A pessoa não vai ter dificuldade de ver Deus como pai. Vai chamá-lo de pai. Vai fazer a oração do Pai Nosso com a boca cheia. Não vai simplesmente recitar algo que está decorado na mente.
vai ter facilidade para isso. Por quê? Porque o pai foi presente. Quando a mãe, ela comunica, ela desempenha o papel que a Bíblia estabelece para ela desempenhar junto aos seus filhos, esses filhos também, quando eles crescerem e se converterem, eles terão uma facilidade muito grande de se relacionar com o Espírito Santo. Às vezes, pessoas estão na igreja há anos e querem serem batizadas com o Espírito Santo, e elas dizem assim: mas por que eu não consigo? Eu já fui em vigílias, já orei, participei de momentos de oração, vi pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, vi pessoas recebendo dons espirituais. Por que eu não recebo? E às vezes você pergunta para essa pessoa: escuta, como era o seu relacionamento com a sua mãe? Aí a pessoa diz assim: não tive, não era bom. E aí então você descobre o quê? A causa. O sintoma é o não conseguir, e a causa é a ausência de relacionamento, no caso com a mãe. O papel do cônjuge vai comunicar aos filhos a sexualidade e a afetividade e o companheirismo. Isso é interessante observar, porque os filhos, eles estão de olho no pai, na mãe. E a maneira como ele se comporta é que vai ensinar os filhos, vai legar aos filhos uma identidade sexual. Porque hoje nós observamos muitas pessoas com problemas nessa área. E até agentes do governo querendo estabelecer parâmetros para algo que a família que deveria desempenhar. As crianças estão confusas. Por quê? Não é porque a sociedade tão somente ela está trazendo algo ruim para dentro de casa. Não, é porque dentro de casa já não há mais aquilo que é certo, os valores corretos para serem visualizados e que seriam exemplificados pelos pais. Já não há mais isso dentro de casa. Porque o pai é ausente, a mãe é negligente e os filhos ficam sem saber o que referenciar-se. Isso é o princípio da família, é a proposta de Deus. Sabemos que a família é a célula máter da sociedade. Se a família vai bem, a sociedade vai bem. Mas o que temos visto nesses últimos anos é a destruição da família, que tem se dado através da permissividade moral e da relativização dos valores de Deus. Hoje já não existe mais o conceito do absoluto. Tudo é relativizado. Por exemplo, a Bíblia diz que o adultério é pecado. Mas de repente alguém está adulterando, ou seja, traindo o seu cônjuge, e ele simplesmente, ou ela simplesmente justifica: não, é porque ele ou ela está doente há muito tempo, e faz anos que a gente não tem relação, então tem alguém que a gente interage sexualmente. Mas a Bíblia chama isso de adultério, a Bíblia chama isso de pecado. Mas as pessoas hoje estão relativizando tudo, depende. E hoje ainda há esse argumento, né? Deus falou comigo. Deus falou comigo. É uma coisa assim terrível isso, né? E ainda, não existe mais o conceito de pecado. A pessoa não diz eu tenho pecado, ela diz assim: eu tenho uma fraqueza. Ela fala assim que tem uma fraqueza. Ela tem um problema. Não é pecado, é problema. E ainda, o certo hoje está virando errado, o homem se tornando mulher, a mulher se tornando homem, e exemplos de honestidade é notícia. Não sei se você já observou, muitas vezes nos noticiários alguém encontrou uma carteira, uma bolsa com um determinado valor de dinheiro e devolveu. Aquilo é matéria jornalística, porque a honestidade hoje está em falta. Esses dias eu estava dando aula aqui para alguns líderes e eu estava falando que uma das características do líder era a integridade. Aí eu comecei a rir.
E por quê? Porque a integridade deveria ser característica de todo ser humano. Da pessoa ser íntegra, honesta. Não é porque ela mudou de religião, mudou de igreja, abraçou a fé. Não é porque agora ela está ocupando uma função, uma posição, que ela tem que ser íntegra. A integridade tem que ser assim, junto aos seus. E a pessoa então ser íntegra. Então, como eu disse, honestidade, hoje virou notícia. Integridade, então, já é característica ou requisito para alguém ocupar uma posição. Aí você pergunta, mas como é que nós chegamos a esse ponto, pastor? É simples, ou não. A sociedade que melhor definiu e estruturou a família foi a sociedade ocidental norte-americana. Por isso ela tornou-se tão incomparavelmente mais forte. Porém, a partir da década de 60, um crescente retrocesso tem ocorrido. E nós vamos observar dentro desse retrocesso a disfuncionalização familiar que aconteceu na América e tem espalhado por todo o mundo. A decadência da família. Porque tudo que é moda na América, de certa forma, acaba se tornando moda, costumes, hábitos em outras nações também. Algumas coisas que aconteceu a partir da década de 60. Primeiro, a descriminalização do adultério. Foi a famosa cultura do divórcio sem culpa, na década de 60 e 70. Até então, era crime. No Brasil, até pouco tempo atrás, também era crime essa questão do divórcio, né? E nos Estados Unidos, foi na década de 60 para 70, que descriminalizou essa questão do adultério. E as pessoas começaram a divorciar-se, sem acusação, sem pesar algum. Segunda coisa que aconteceu foi a cultura do não casamento. Foi aquela época do sexo, drogas e rock and roll, quando surgiu o Woodstock. Hoje nós temos no Brasil aquele show, né, que é do Rio de Janeiro, Rock in Rio, que tem espalhado, né, Portugal, nos Estados Unidos, Rock in Rio, onde realmente há uma liberalização de tudo. Só que naquela época foi quando se iniciou essa propagação, né, dessa liberalização da vida sexual. Essa cultura se propagou tanto que atualmente, além dos heterossexuais não quererem casar-se, os homossexuais estão brigando pelo direito de casar. Recentemente, a Suprema Corte dos Estados Unidos aprovou o casamento das pessoas do mesmo sexo. Olha que coisa interessante. Daqui a pouco, isso vai alcançar demais países aonde isso ainda não é legal. Por quê? A influência que vem de lá tem alcançado o nosso Brasil e tantas outras nações por aí. Consequentemente, depois disso, veio a epidemia das adolescentes grávidas e dos pais precoces, que vão se multiplicando em um ciclo geracional, reduzindo a 15 anos na média. Então, as meninas, os meninos estão sendo mães e pais aos 15 anos de idade, em média. Em média. E isso agigantou a sinistra indústria do aborto, onde milhões de crianças têm sido assassinadas pelas próprias pessoas que mais deveriam aceitá-las, protegê-las e amá-las. Olha que coisa terrível. É difícil avaliar o crédito de injustiça que tem sido espiritualmente acumulado com tanto derramamento de sangue.
Eu não sei se você já observou. No mundo espiritual, o sangue é moeda corrente. Moeda corrente. Desde o Éden até Apocalipse, você vai ver menção do sangue. Um animal foi morto, escalpelado, para que a pele fosse cobertura para o homem caído, Adão, que estava nu. Um animal foi morto, sangue foi vertido. Jesus, ele teve que sangrar. Ele teve que derramar o seu sangue. Por isso que o seu martírio foi terrível. Porque ele teve que sangrar para que o seu sangue pudesse redimir aquilo que estava perdido e contaminado. A terra estava contaminada. Uma coisa bastante interessante, até para você observar, em Gênesis capítulo 4, aquela história de Caim e Abel, que Caim mata Abel. A Bíblia diz que após ele cometer esse assassinato, Deus se manifesta a ele e pergunta para ele: escuta, Caim, cadê seu irmão Abel? Ele diz assim: eu por acaso sou algum guardador do meu irmão? E Deus fala para ele: olha, Caim, a terra, o sangue de Caim na terra clama por justiça. Então o sangue derramado, ele contamina a terra. Todo útero, todo ventre de uma mulher é um território. Quando há um aborto nesse território, é muito comum esse território, esse ventre, ficar contaminado. E é muito comum, quando nascerem outros filhos nesse mesmo ventre, ou forem gerados, filhos nesse mesmo ventre, eles serem gerados na sepultura dos seus irmãos. E eles lá na frente terem síndromes de pânico, né? Não pode ficar em lugares fechados, e por aí vai. Sente-se preso dentro de sepulturas, dentro de caixões. Aí você diz: mas como isso? Foram gerados em um útero onde houve homicídio, derramamento de sangue. E isso contaminou aquele território. E isso é extremamente relevante. Nós vamos estar trabalhando muito com essa questão, porque sangue, como eu disse, é moeda corrente no mundo espiritual. No mundo espiritual não é euro, não é dólar, não é ouro, não é prata, mas é sangue. É sangue que conta. Por isso que você vê, né, em diversas seitas e algumas religiões, eles utilizarem sangue de animais, matarem animais, eles matarem crianças. Eu desenvolvo um trabalho na África, em Moçambique. Lá tem uma igreja que é muito forte, que os líderes são pastores no final de semana, mas durante a semana são bruxos, que trabalham com matanças, derramamento de sangue, uma coisa terrível. E isso contamina a terra, amaldiçoa, isso abre uma porta de legalidade para que entidades demoníacas hajam naquela região e naquele lugar. Tudo isso tem produzido um aumento exponencial das desordens psicoemocionais. Pesquisas apontam que em 30 anos o percentual de pessoas com distúrbios depressivos subiu de 3% para 30% da população americana. No Brasil não é diferente. A perda dos vínculos existenciais elevou exorbitantemente os índices de abuso e violência. Mães solteiras, pais marginalizados, filhos vulneráveis, famílias miseráveis. Essa é a receita da proliferação da pedofilia, da prostituição infantil, da pornografia e todo tipo de violência e perversão sexual. E é dessa plataforma de falência familiar
que emerge, cresce o legado de miséria e violência, o cenário de uma verdadeira guerra urbana que dissemina o pânico, principalmente nas grandes cidades. Essencialmente, toda essa patologia social fundamentada na violência e a criminalidade é apenas o efeito colateral da morte da família e as trágicas reações de uma geração que tem sido privada dos relacionamentos existenciais, sofrendo todo tipo de psicopatia. É interessante isso que a gente observa, né? Nos grandes centros urbanos, né? Violência, e as pessoas querendo aí atacar tão somente o sintoma. Vamos reduzir a maioridade penal para diminuir a criminalidade. Vamos aumentar a pena para aqueles que cometerem crimes contra autoridades civis ou militares. Então, os governos, eles estão tentando desenvolver uma série de mecanismos para atacar o sintoma, mas isso é totalmente inútil, porque a família vai mal. A família tem sido atacada e destruída sistematicamente. Os valores que sustentam a família têm sido destruídos sistematicamente. O resultado é o que a gente observa na sociedade. Agora, nós temos ainda a confusão entre a correção e a violência. Ou seja, são tantos abusos que isso tem levado o governo, começando também lá na América do Norte, a interferir diretamente na forma como os pais educam seus filhos. Temos uma geração de delinquentes que cresce sem correção, cada vez menos respeita os pais e qualquer outro tipo de autoridade. São rebeldes e desobedientes. É a lei da palmatória, né? Não pode bater, castigar os filhos. Que coisa. O governo estabelece leis para nortear a correção dos filhos. Eu lembro-me de um tempo atrás, quando foi lançado essas leis, né, na América, uma mulher, ela estava discutindo com o policial, porque o policial foi autuá-la pelo fato dela estar castigando, corrigindo o seu filho. E ela disse para o policial: olha, eu estou batendo nele com essa vara hoje, para que amanhã você não bata nele com o seu cacetete. E aquilo me marcou bastante. Porque uma criança que não é corrigida, que não tem limite hoje, ela amanhã se torna alguém totalmente descontrolado, sem limites e com certeza um inflator na sociedade do amanhã. E é o que a gente tem observado nos dias de hoje. E por fim, agora nós temos a ditadura homossexual. O princípio da ditadura se estabelece pela falta de discernimento entre a aceitação e a aprovação. A aceitação é incondicional, é ligada ao valor intrínseco do ser humano. Porém, a aprovação é condicional e depende do caráter, ou seja, das escolhas. Aceitar as pessoas, independentemente das suas escolhas, é uma questão de civilidade. Ser obrigado a aprovar uma conduta que fere os valores próprios é abuso. Apesar de aceitarem a pessoa em questão, os que não aprovam a conduta homossexual são ostensivamente marginalizados e discriminados, tudo em nome do preconceito. Com isso, o processo de anarquia social parece chegar ao fundo do poço, porque aqueles que não aprovam a conduta da pessoa que se diz homoafetivo é taxado de homofóbico. É homofóbico, é discriminado e assim por diante. E isso tem ganhado um grande espaço dentro da mídia, está adentrando as escolas,
Muitos professores hoje estão aí extremamente preocupados, professores, homens e mulheres de Deus, estão preocupados com relação à forma como o próprio poder público tem influenciado e estabelecendo uma ditadura homossexual dentro das próprias escolas. E isso é algo extremamente complicado para a família. Estudando sobre a queda e destruição de grandes impérios e sociedades que marcaram a história da humanidade, a gente pode resgatar aí a sociedade diluviana, né? Gênesis capítulo de número 6, a cidade de Sodoma e Gomorra, os impérios babilônico, o Império Romano, o Império Inca. Percebe-se alguns aspectos comuns aos que têm sucedido aos nossos dias dentro da família. Ou seja, o que aconteceu lá no passado, na época de Noé, na época de Abraão, Sodoma e Gomorra, na época de Nabucodonosor, na época do Império Romano, já na época de Jesus. O que tem acontecido não é diferente dos dias de hoje. Primeiro, a relativização moral. Sociedade cujos fundamentos estão profundamente ameaçados pela banalização do pecado e a legalização da iniquidade. Diversos países já legalizaram o uso da maconha. Diversos países já legalizaram o aborto. E o aborto, todos nós sabemos que não deixa de ser um assassinato, um homicídio, um derramamento de sangue, uma injustiça. Mas é lei em diversos países. Então a relativização moral tem assolado a sociedade atual. A perversão e animalização do sexo. A cultura hedonística do prazer em detrimento do casamento. O prazer pelo prazer, onde os relacionamentos se tornam descartáveis. Recentemente eu estava ministrando em um dos nossos seminários de cura e libertação, e eu estava falando sobre essas baladas que o pessoal vai, né, e fica na noite com 1, com 2, com 3 pessoas. E aí alguém disse: pastor, agora não é mais ficar, agora é gratinar, ou seja, não é rapidinha. Então a pessoa gratina 5, 6 pessoas dentro de uma noite, numa balada. Olha que coisa terrível, né? É a perversão, é a animalização do sexo. Isso sem adentrar ainda dentro da questão do sexo virtual, né? Da pornografia e as... Outra coisa que aconteceu naquelas sociedades no passado é o que tem acontecido hoje também. Perda dos vínculos familiares. Quando uma massa crítica da sociedade encontra-se desconectadas dos relacionamentos existenciais, desconhecendo quem é o pai, mãe, marido, esposo e filho, isso realmente gera uma ferida terrível na vida das pessoas. É a orfandade. Quantas crianças no nosso país, são milhões de pessoas que não têm na sua certidão de nascimento o nome do pai. Um nome. E outros tantos milhões, com certeza, não tiveram no seu nascimento, no seu crescimento, na sua formação, a pessoa, a presença do pai ou da mãe. Com certeza, essa criança, ela não vai entender, não vai desenvolver vínculos familiares, porque ela não sabe o que é isso. Ela não experimentou isso. E, em último lugar, a explicitação do ocultismo. Um crescente e explícito envolvimento com rituais satânicos. É a era dos bruxos, dos feiticeiros, dos vampiros.
E hoje a gente observa que os filmes que mais fazem sucesso são esses filmes que mexem com essas figuras, né? Bruxos, feiticeiros, vampiros, Crepúsculo, por exemplo, uma série de filmes que foram lançados, e tantos outros filmes aí que têm sido assim, algo muito buscado pelos adolescentes, pelos jovens atuais. Jogos de RPG, pactos de sangue. Quantos jovens e adolescentes não têm realizado isso? Então aquilo que a gente chamava de ocultismo, hoje já não é mais, já é algo explícito. Isso tem sido o desafiador pano de fundo, principalmente da sociedade ocidental. Se nós não fizermos algo como igreja, certamente estaremos fadados a uma inevitável destruição. Que Deus nos ajude. E eu volto na próxima aula. Até lá.